Muito boa tarde. Venho fazer mais um vídeo sobre política, justiça e sociedade, com o seguinte título: José Sócrates e amigos safaram-se com as prescrições ou foram acusados de crimes sem provas válidas e seguras? A montanha pariu um rato. José Sócrates, Ricardo Salgado, Santos Silva e os outros 27 arguidos e amigos de José Sócrates não foram pronunciados pelos crimes de que estavam acusados pelos agentes judiciais do Ministério Público. Afinal, os agentes judiciais do Ministério Público parece que não sabiam quando é que um crime está prescrito. Não sabiam. Senão, não tinham acusado os arguidos dos crimes. Não é? Não é? É. Portanto, a prescrição está na lei. É clara. É objetivo. Portanto, se os crimes estavam, segundo a lei, prescritos, estas pessoas não deviam ter sido acusadas dos crimes, apesar de existirem provas de que os praticaram, mas, como estavam prescritos, não deviam ter sido acusadas desses crimes. Porque é uma questão de ética, de legalidade, moral. Agora, se queriam julgar eticamente as pessoas por terem praticado crimes, é outra questão. Parece que era isso o objetivo, que era denegrir a imagem das pessoas envolvidas, porque e fazer-lhes prejudicar a vida deles, prejudicar estas pessoas, criar-lhes danos na sua vida. Parece que é isso o objetivo, porque se não há provas válidas e seguras, ou se os crimes estão prescritos, legalmente não pode nem deve ser feito mais nada. Portanto, agora, as pessoas que investigam têm muitas dificuldades em detectar os crimes, descobrir quando os crimes estão a ser praticados, em flagrante, de imediato. Parece que não conseguem fazer isso. Não tem, ou porque não tem falta de meios materiais e meios humanos, competentes e honestos, ou porque não querem, sei lá, ou talvez porque não querem, não se empenham, não se esforçam, não conseguem ter essa informação atempada para saberem quando é que estão a ser praticados crimes, pelo menos crimes económicos e financeiros. Porque esses são silenciosos. São silenciosos, faz-se através de computadores e, portanto, é difícil detectá-los. Mas o Estado devia ter meios, pessoas qualificadas, competentes e honestas para detectar os criminosos e este tipo de crimes. Havia aí o Pinto, perito informática, que andava aí a detectar, a vasculhar os computadores de algumas instituições e que detectou muitos crimes praticados por pessoas através dos computadores, mas depois acusaram de crime informático. Portanto, crime informático. Portanto, agora também parece é que os políticos não querem que o Ministério Público e as polícias tenham os meios necessários e da boa qualidade, competentes e honestos, para descobrir os crimes e os criminosos. Parece que não estão interessados.
porque senão davam outros meios. Também parece que não estão interessados no enriquecimento ilícito, na criação do crime de enriquecimento ilícito. Se uma pessoa tem cabritos, muitos cabritos, milhares, milhões de cabritos, e não tem muitas cabras ou não tem cabras, pergunta-se quem cabritos tem e cabras não tem, de onde é que vêm os cabritos? De onde é que vêm os cabritos? Se tem tantos cabritos e não tem cabras, como é que apareceram os cabritos? É isto que é o enriquecimento ilícito. As pessoas eram pobres, de um dia para o outro, ou remediadas, de um dia para o outro aparecem com fortunas, com alto estilo de vida, altas casas, altos carros, altas despesas, quintas, prédios, etc. E pergunta, contas bancárias chorudas, dinheiro em offshores, e pergunta-se, onde é que veio isto? Não está registado? Quem é que lhe deu? Deu algum registro de alguma doação? Algum documento, alguma escritura de doação? Como é que é? Onde é que veio isto? Portanto, isto é que é o enriquecimento ilícito. Devia ser obrigatório, devia ser criado o crime de enriquecimento ilícito, devia ser obrigatório as pessoas provarem de onde é que veio tanta riqueza. Não é? Deviam provar onde é que veio tanta riqueza. Se foi legal, lícita ou se foi ilícita. É isso que está em causa. Querem combater a corrupção, criem o crime de enriquecimento ilícito. E deem meios de investigação aos agentes judiciais de investigação para detectarem os crimes de imediato quando eles estão a ser praticados. Para não prescreverem. E depois o Ministério Público não fazer figuras tristes, andar a acusar pessoas de crimes que já tinham prescrito. Isso é feio, é uma imagem da justiça, das pessoas que trabalham na justiça. Parece que são ou incompetentes ou desonestos. Parece que são. Depois também acusa sem provas válidas e seguras. Provas que não são seguras, não são válidas, não garantem que aquela pessoa praticou mesmo aquele crime. Uma prova só é válida, segura e fiável se garantir fiável, se puder acreditar que aquela pessoa praticou o crime. Senão não é válida, não é segura, não é válida, não é fiável. Portanto, depois temos a prova indireta, ou a chamada prova indiciária. A prova indiciária também não é válida, não é uma prova válida, segura. Não é uma prova válida, segura. Não se pode dizer que uma pessoa que disse, olha, eu vou roubar ali aquela caixa multibanco, amanhã vou assaltar aquela caixa multibanco, e no dia seguinte a caixa multibanco é assaltada. Não se pode dizer que foi essa pessoa que foi assaltar a caixa multibanco. Não se pode dizer isso. Isso não é prova indiciária suficiente. Isso não é prova que a pessoa assaltou mesmo a caixa. Ela disse que ia assaltar, mas não assaltou, não sabe se ela assaltou ou não. Portanto, isto é este tipo de prova que não pode ser aceito nos tribunais. Os juízes não podem ter a liberdade de decidirem como querem. Não podem. As provas têm que ser objetivas, claras, bem definidas na lei. Porque não se pode deixar na mão de uma pessoa que, por motivos de interesses pessoais, políticos, ideológicos, culturais, interesses próprios, pode decidir depois a favor de pode decidir como quer sobre uma pessoa e condenar um inocente e absolver um criminoso, é só querer. Não pode ser assim. E deixar estas pessoas, estes juízes, impunes e serem irresponsáveis pelas decisões que tomam. Não pode ser. Tem que fundamentar, tem que demonstrar, tem que provar. Se não prova, não demonstra, não fundamenta, não pode condenar, não pode acusar, não pode condenar, não pode prejudicar a vida de ninguém, só porque lhe apeteceu, ou porque tem interesses. Ora bem, a mim já me fizeram isso. Eu já fui acusado de um crime de dano por ter riscado, fui acusado de ter riscado um carro, um cunhado meu, pelo Tribunal de Matosinhos, quando eu não risquei carro nenhum, e só porque levaram um filho meu de 12 anos, como testemunha ao tribunal, instruído para dizer
que eu disse ao meu filho que ia arriscar o carro do tio. Ora, só porque o meu filho foi dizer porque lhe mandaram dizer, porque o meu filho tinha 12 anos e obedecia à mãe e à família dela, porque estávamos num processo de divórcio, os meus filhos já não viviam comigo, estavam a viver com a mãe, com os familiares da mãe, e os familiares da mãe disseram ao meu filho, para ir ali testemunhar, dizer que em tribunal, que eu tinha arriscado o carro do tio. Ora, eu não arrisquei nada ao carro do tio. E então, o que é que faz o tribunal? Conderam-me por crime de dano, só porque o meu filho disse que eu ia arriscar o carro do tio. Vejam isto. Isto pode ser. Qualquer outra pessoa pode ter arriscado o carro do tio, o carro já pode estar arriscado, o tio pode ter arriscado o próprio carro, até porque tinha interesse nisso, porque eu tinha um outro processo com o pai dele e ex-meu sogro, que me tinha agredido. E, portanto, eu tinha feito queixa dele criminal, e eles, para me forçarem a retirar a queixa contra o meu sogro por agressão física, metem o processo por dar uns risquinhos num carro. Uns risquinhos muito pequeninos num carro. Eu tinha um advogado muito poderoso, que era o vice-presidente da CIP, de Confederação Industrial Portuguesa, que trabalhava para o meu cunhado, e então ele mete lá esse processo, o Gregório Novo, mete esse processo em Matosinhos, e acusa-me de arriscar o carro do tio. Prova um miúdo de 12 anos que é completamente manipulável e obedece totalmente a pessoa a quem tiver afeto, que era o caso da mãe e a avó, só que o meu filho disse que o pai lhe disse que ia arriscar o carro do tio. Ora, eu não arrisquei o carro do tio. E além disso, eu não arrisquei o carro do tio, e além disso, isto não é prova, alguém pode ter arriscado por mim. E eu é que fui condenado. Deram-me um prejuízo enorme na minha vida, gastei montes de dinheiro com esse processo, ficou por mais de 6 mil ou 7 mil euros. Isto não é justiça, isto é uma justiça criminosa. Isto é uma justiça criminosa. Isto é uma justiça criminosa. Não, isto não é prova, isto não é provado, não é prova segura, isto não é prova indiciária. Só porque uma pessoa disse que ia fazer uma coisa, não quer dizer que ela tenha feito, ou que faça. A pessoa pode pensar em fazer e pode até nem fazer. Pode pensar o que quiser, é livre de pensar o que quiser. O pensamento é livre, a expressão é livre, a opinião é livre, o sentir é livre. Mas a pessoa pode ser responsável, prudente, consciente, e sabe que não pode fazer nada daquilo que pensa, ou até que disse. Ou até que disse. Mas, percebe? E, portanto, pode ter sido outras pessoas a fazer, e depois a pessoa é que vai ser condenada por um crime que não praticou. É este o meu caso. Portanto, se calhar, agora, no caso de Sócrates, isto é uma tristeza. A justiça prova que as pessoas estão lá a fazer o que quer lhe apetece, quando quer lhe apetece, como quer lhe apetece, e que acusam sem provas, acusam de crimes que estão prescritos, acusam sem provas válidas e seguras umas pessoas, sem elas terem feito crimes nenhuns. Portanto, e depois há outras pessoas que fazem crimes, não são capazes de investigar como deve ser, não têm meios materiais, não têm pessoas competentes e honestas para investigar como deve ser, para encontrarem as provas, para encontrar os verdadeiros os criminosos. Isto não é justiça, isto é uma bagunçada, é uma bagunçada, é uma bagunçada. Depois metem política na justiça na política, isto é, judicializam a política, politizam a justiça, os juízes metem-se na política, os políticos metem-se na justiça e depois não criam uma legislação eficaz contra a corrupção, contra os crimes, depois não criam o crime do enriquecimento ilícito, porque querem proteger a corrupção, querem proteger os corruptos, as fortunas que os políticos, provavelmente são os políticos. Quem é que tem possibilidades de fazer grandes fortunas de um momento para o outro? Políticos, grandes empresários,
grandes grupos económicos, querem proteger estes grandes tubarões de conseguirem riquezas imensas de forma ilícita, porque senão criavam o crime de enriquecimento ilícito. Não, não fazem isso. Justamente o Partido Socialista, o PSD, o PS, o próprio PSC não obrigou a fazer isso, o Bloco de Esquerda também não obrigou o PS a fazer isso, o próprio Bloco de Esquerda e o PCP disse que tinham ter dito ao PS: ó meus amigos, ou vocês criam este crime, ou nós não apoiamos mais o Orçamento do Estado. O Bloco de Esquerda e o PCP tinham poder sobre o Partido Socialista. Ou vocês criam o crime de enriquecimento ilícito e tudo o que eles quisessem, ou vocês fazem como nós queremos, ou nós nos apoiamos. Era assim que o PCP e o Bloco de Esquerda deviam ter feito. Não fizeram. O PSD é a mesma coisa. O PSD também não obriga o PS, nem ele próprio, quando teve maioria absoluta com o CDS, fizeram isso. Não queriam. Porquê? Porque querem proteger a corrupção que eles próprios fazem. Eles e os amigos deles, os partidos são máfias de corruptos. Os partidos são máfias, são parcerias de corruptos. Todos que lá estão, quase todos que lá estão, quase todos, digo que seja todos, são corruptos, querem taxos, grandes taxos, enriquecer rapidamente, roubar aí nas instituições públicas, cometer crime, fazer favores, cometer crimes de favorecimento, nepotismo, favorecer familiares, favorecer parentes, favorecer amigos, enriquecer. Tudo é o que eles querem, esses tipos vão para a política, para os partidos, para isso. Portanto, a maioria quer isso. Portanto, os partidos são bandos de ladrões. Os partidos são bandos de ladrões, pessoal. Portanto, a maioria dos partidos são. Portanto, vejam, e por isso eles não querem leis que os persigam eles próprios. E por isso não querem que a justiça funcione, não querem que tenham meios suficientes, técnicos e humanos e materiais competentes e honestos que sejam capazes de descobrir imediatamente o crime quando está a acontecer, para poder ser acusado imediatamente, ser parado e as pessoas poderem ser legalmente condenadas pelos crimes que praticaram e pelo mal que fizeram a outras pessoas e compensá-las pelo mal que fizeram e serem presas, condenadas pelo mal que fizeram a outras pessoas e a toda a sociedade e a todos os pagadores de impostos, porque os políticos roubam os pagadores de impostos. Os políticos roubam precisamente com os pagadores de impostos ou com as grandes empresas que faturam, os monopólios, as empresas monopolistas, que têm poder de mercado, que vendem ao preço que quer e que estão envolvidas com a política e com os políticos e com os banqueiros que também estão envolvidos com os políticos, os funcionários dos bancos são políticos, os políticos são funcionários dos bancos, os políticos são funcionários de grandes empresas, de grupos económicos e os governantes, e depois saem do governo, vão para esses bancos, para essas empresas, e depois saem dos bancos e das empresas, vão para o governo, vão para o governo para quê? Para fazer favores às entidades patronais que lhes garantem emprego a eles e aos seus familiares e amigos. Vão para lá para fazer favores esses que consistem em desrespeitar a lei geral, ou desrespeitar a ética e a moral, social e política e cultural, vão para lá, no fundo, para roubar os pagadores de impostos ou os consumidores. Pessoal, foram, concluído, quem é que safou? O José Sócrates e os amigos. Foram as prescrições. Os prazos para prescrição já tinham expirado. Estas pessoas não puderam ser acusadas da maioria dos crimes. Ou então por falta de prova, ou então porque tinham sido acusados sem provas válidas e seguras, que de facto confirmassem, que com a certeza absoluta, só se pode afirmar uma coisa com certeza absoluta. Eu não posso vir aqui e afirmar nada que não seja verdade absoluta, porque isso também é crime. Portanto, eu não posso vir aqui e afirmar nada que não seja verdade absoluta. Quando muito posso perguntar, posso questionar, posso fazer, mas porquê? Mas é assim, funciona assim, mas porquê é que não foi melhor? Porquê é que não foi? Isso posso. Agora, não posso afirmar, porque isso é crime. Agora, quando afirmar, tem que ter certeza absoluta e tem que ter provas materiais, testemunhais, válidas, que permitam, ou indiciárias, mas válidas,
sem dúvida, coerentes, consistentes, princípio, meio e fim, senão é perda de tempo e é gastar dinheiro, é dar uma imagem de incompetência e desonestidade da nossa justiça em Portugal. Pessoal, se gostarem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos e subscrevam este canal de Ser Livre. Ser Livre é um canal de livre pensamento, livre opinião e livre expressão. Procura questionar e ajudar as pessoas a refletirem sobre os problemas da vida, da saúde, da justiça, da economia, da política, de todos os aspectos da vida da sociedade, da nossa vida, para as pessoas serem mais conscientes, mais bem informadas, mais saudáveis, mais alegres e mais felizes. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.